Essa sessão. Solicito o segundo secretário, vereador Renato Rodrigues dos Santos, para fazer a chamada dos vereadores presentes. Bom dia a todos. Chamada dos vereadores. Sessão ordinária do primeiro período legislativo, 21 de junho de 2021. Adelino Felizardo Santos. Presente. Claudiano Menezes da Silva. Presente. Genilson Bispo dos Santos. Presente. Gleice Trecheiro de Jesus. Presente. Isaíus Santos Ferreira Pereira. Presente. Jardel Quaresma Brito. Presente. Paulo Santos Botelho. Presente. Renato Rodrigues dos Santos, presente. Salvador de Jesus Pereira. Presente. Tatiane da Silva Andrade. Presente. Tiago Andrade da Silva. Presente. Antes de franquear a palavra, passar a palavra para que Sheila possa ler o expediente do dia, eu gostaria de convidar o controlador interno da Prefeitura, Jairo, para fazer presente aqui na mesa, para que possamos deliberar hoje sobre a votação da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Caso algum vereador queira, ainda tenha alguma dúvida e queira também questionar alguma coisa ou perguntar alguma dúvida a Jairo, Jairo se disponibilizou a vir e está aqui para tentar sanar e tirar a dúvida dos novos colegas vereadores. Passa a palavra para Sheila. Ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Boa Nova. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 10h40, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Boa Nova, sito a Praça 7 de Setembro, número 40, Centro, os senhores vereadores: Adelino Felizardo dos Santos, Claudiano Menezes da Silva, Genilson Bispo dos Santos, Gleison Teixeira de Jesus, Isaílson Sande Ferreira Pereira, Jardel Quaresma Brito, Paulo Santos Botelho, Renato Rodrigues dos Santos, Salvador Jesus Pereira, Tatiane da Silva Andrade e Tiago Andrade da Silva. Havendo número legal, o senhor presidente Tiago Andrade da Silva declarou aberta a sessão e solicitou ao segundo secretário, o senhor Renato Rodrigues dos Santos, que fizesse a chamada dos vereadores. Apurada a presença, solicitou à senhorita Sheila Santos Silva que fizesse a leitura do expediente do dia, que constou das seguintes matérias: ata da sessão anterior, projeto de lei número 5 de 2021, de autoria do vereador Jardel Quaresma Brito, projeto de lei número 6 de 2021, de autoria do vereador Gleison Teixeira de Jesus, indicação número 73 de 2021, de autoria do vereador Gleison Teixeira de Jesus, indicação número 74 de 2021, de autoria do vereador Gleison Teixeira de Jesus, indicação número 7521, de autoria do vereador Gleison Teixeira de Jesus, indicação número 78 de 2021, de autoria da vereadora Tatiane da Silva Andrade, indicação número 79 de 2021, de autoria da vereadora Tatiana da Silva Andrade, indicação número 80 2021, de autoria da vereadora Tatiane da Silva Andrade. Indicação número 81/2021, de autoria do vereador Salvador de Jesus Pereira. Indicação número 82 de 2021, de autoria do vereador Salvador de Jesus Pereira. Indicação número 83 de 2021, de autoria do vereador Salvador de Jesus Pereira. Moção de pesar número 2 de 2021, de autoria do vereador Jardel Quaresma Brito. Moção de pesar número 3, 2021, de autoria do vereador Tiago Andrade da Silva. Requerimento número 6, 2021, de autoria da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Findada a leitura do expediente do dia, o senhor presidente cedeu a palavra para o edil Jardel Quaresma Brito, que, após saudações, fez um breve comentário acerca da moção de pesar de sua autoria e disse ser de grande importância a mudança do nome da escola Fernando Wilson Magalhães para Anderson de Souza Dias, o qual atuou como pedagogo e defendeu os interesses do município e deixou um grande legado. O vereador Gleison Teixeira de Jesus agradeceu a Deus por mais um dia e solicitou ao Poder Executivo homenagear o professor e ex-secretário de Educação, Anderson de Souza Dias,
pelo seu trabalho feito no município como educador, visto que ele sempre atuou de forma ética e finalizou fazendo breve explanação sobre suas indicações, assim como fizeram os vereadores Tatiane da Silva Andrade e Salvador de Jesus Pereira. O edil Isaílson Sande Ferreira Pereira aprovou as indicações apresentadas, exceto a de número 81/2021. Afirmou que está aguardando os pareceres dos projetos números 5 e 6 de 2021, de autoria dos vereadores Jardel Quaresma Brito e Gleison Teixeira de Jesus, respectivamente. Ainda no uso da palavra, reforçou o pedido feito ao Poder Executivo para a contratação de um clínico veterinário e questionou a respeito do advogado que atua na assistência social, Dr. Anderson Cardoso, o qual tem falhado em suas vindas ao município, o que gera transtornos e gastos para as pessoas que, em busca de atendimento jurídico, se deslocam de suas casas e de seus trabalhos e não conseguem um atendimento nem um retorno. Os vereadores Paulo Santos Botelho, Jardel Quaresma Brito, Adelino Felizardo dos Santos, Claudionor Menezes da Silva, Gleison Teixeira de Jesus e Tatiane da Silva Andrade afirmaram que deverá ser apreciada logo quando for possível a indicação número 81 deverá ser apreciada tão logo for possível. Ainda em posse da palavra, o senhor Adelino Felizardo dos Santos solicitou ao senhor presidente que confeccionasse um ofício para a Secretaria de Agricultura, para assim explicar onde se encontra o trator, uma vez que os agricultores precisam arar suas propriedades para realizar o cultivo. Aprovaram as demais indicações e reafirmaram aguardar o parecer das comissões a respeito dos projetos de lei. O vereador Salvador de Jesus Pereira seguiu aprovando as indicações, aproveitou a oportunidade e solicitou ao presidente que conversasse com o setor de obras para que possa estar diminuindo a altura do quebra-mola na rua Rui Barbosa, pois as motocicletas e automóveis estão sendo danificados por estarem tendo grande dificuldade ao passar pelo obstáculo. O edil Renato Rodrigues dos Santos agradeceu ao prefeito pelo trabalho realizado na Boa Vista, enviou seus sentimentos à família do senhor Edson e seguiu aprovando as indicações apresentadas, solicitando que seja apreciada fora da sessão a indicação número 81 de 2021. O vereador Genilson Bispo dos Santos saudou a todos em nome do senhor presidente, parabenizou os nobres colegas vereadores por estarem demonstrando preocupação com o município e comentou sobre o requerimento número 6 de 2021, de autoria da Comissão Especial dos Direitos da Criança e do Adolescente. Afirmou que a comissão veio para agregar valor e ser parceira na defesa dos direitos da criança e do adolescente, cumprindo além de uma determinação do Ministério Público, e espera que os nobres colegas possam aprovar esse requerimento. Finalizou aprovando as indicações apresentadas. Novamente, em posse da palavra, o senhor presidente justificou a ausência do senhor Evaldo Santos Lima, diretor da Limpur, Detetização e Serviços Limitados, e marcou sua presença em sessões futuras. Acatou o pedido de moção de pesar para a família do senhor Edson Rodrigues Oliveira e enviou condolências. Parabenizou a Prefeitura Municipal por ter sancionado o projeto de lei que concede auxílio emergencial aos motoristas MEIs que atuam em Boa Nova. Ressaltou aos vereadores que a Denox, através do deputado Antônio Brito, esteve durante a semana passada perfurando poços artesianos nas regiões da Bananeira, Paulista, Engenho e Boa Vista. Informou ainda que mais 4 poços serão perfurados em local a ser indicado pelos vereadores. Solicitou à controladora interna, Sheila Santos Silva, que enviasse ofício ao ilustríssimo senhor Manuel Silvani Barros, prefeito municipal de Manoel Turino, em seu nome e em nome do vereador Jardel Quaresma Brito, agradecendo pela iniciativa de ajudar Boa Nova com o patrulhamento de estradas vicinais que fazem divisa com o município.
Agradeceu ao senhor Adinailson Oliveira por sempre estar dando suporte no som durante as sessões dessa casa. Por fim, desejou a todos um bom retorno para suas casas e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou a sessão encerrada. Os vereadores que aprovam o ato da sessão anterior queiram se manifestar pela palavra. Aprovado. 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 Aprovada. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 5/2021. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, na forma que indica, e dá outras providências. Relatório. O presente projeto de lei, de autoria do chefe do Poder Executivo, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 no município de Boa Nova. O projeto de lei em comento foi encaminhado a esta comissão para análise e emissão de parecer, conforme determina o artigo 77, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara. Abre aspas. Compete à Comissão de Orçamento e Finanças opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e, respectivamente, quando for o caso de, inciso 2º, diretrizes orçamentárias. Fecha aspas. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e nos artigos 10, inciso 2, artigo 58, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Boa Nova. Dessa forma, constata-se que a iniciativa de projeto desta natureza é privada do chefe do Poder Executivo, conforme se verifica em análise conjunta no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal e artigo 75, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, do prazo de encaminhamento. A Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1º, ressalva a lei complementar, dispor sobre exercício financeiro vigente, o estabelecimento de prazo, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Vejamos. Artigo 165, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Atualmente, regulam o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, a Lei 4.320 de 64, Normas Gerais de Direito Financeiro, e a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, tais normativos silenciam no que diz respeito ao prazo para envio das propostas de leis que versam sobre plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. A Constituição do Estado da Bahia, inciso 2º, parágrafo 6º, no seu artigo 160, define o prazo de envio do projeto de leis das diretrizes orçamentárias pelo governador à Assembleia Legislativa como sendo 15 de maio. Vejamos. Artigo 160. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa na forma do seu regimento interno. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo governador à Assembleia Legislativa, obedecendo os seguintes prazos. Inciso 2º. O de diretrizes orçamentárias até 15 de maio para o exercício subsequente. A Lei Orgânica do Município de Boa Nova, em seu artigo 72, parágrafo 8º, inciso 2º, estabelece: obedecerão às disposições da Lei Complementar Federal específica e legislação municipal referente a, inciso 2º, vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Assim, a despeito da previsão constitucional, artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, ainda não há regulamentação específica sobre prazo,
Verifica-se que os prazos para encaminhamento do PPA, LDO e LOA devem seguir o dispositivo o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT. Vejamos o que dispõe. Artigo 35, parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio do encerramento do exercício financeiro, devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Nesse sentido, obedecendo os princípios da simetria, entendendo que o prazo de envio da LDO ao Poder Legislativo no município de Boa Nova é de 15 de abril, verifica-se, portanto, que o Poder Executivo enviou no prazo legal a esta Casa Legislativa o projeto em análise. Do prazo para votação. O Poder Legislativo deve observar o prazo para votação estampado no parágrafo 2º, artigo 28 da Lei Orgânica do Município. Se não, vejamos, abre aspas. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, fecha aspas. Nesse sentido, o jurista José Afonso da Silva ressalta o dispositivo constante na Constituição Federal sobre projeto de diretrizes orçamentárias, que tem aplicação subsidiária na esfera municipal. Abre aspas. A Constituição não admite a rejeição de projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque declara expressamente que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal. Fecha aspas. Dessa forma, é de obrigação deliberar e concluir a votação do projeto de lei número 5, de 13 de abril de 2021, antes de encerrar o primeiro período da sessão legislativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá atender ao dispositivo, ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e no artigo 72, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Boa Nova. A Constituição Federal, no seu parágrafo 2º do artigo 165, estabelece que, abre aspas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações à legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Fecha aspas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Assim, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de observar os requisitos constitucionais elencados no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, deverá ainda dispor sobre: a linha A, equilíbrio entre receitas e despesas; B, critério e forma de limitação de empenhos; C, normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos do orçamento; D, demais condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privadas; E, anexos de metas fiscais nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º. A linha F, anexo dos riscos fiscais nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º. Dos anexos, metas e riscos fiscais. Por determinação do artigo 4º, parágrafos 1º ao 3º, da Lei Complementar 101 de 2000, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas e riscos fiscais,
no que tange aos anexos, que obrigatoriamente devem ser encaminhados junto com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, verifica-se que os anexos de metas e riscos fiscais foram devidamente juntados conforme determina o artigo 4º, parágrafo do 1º a 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Das propriedades da administração pública municipal. Da análise do artigo 2º da proposição e comento, verifica-se que o chefe do Poder Executivo fará constar das prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, no anexo específico, que integrará a Lei Plano Plurianual 2022-2025 e, consequentemente, a Lei Orçamentária Anual 2022, de forma excepcional nesse primeiro ano de mandato, em decorrência da atipicidade do plano plurianual, ter o prazo de encaminhamento ao Legislativo somente no mês de agosto. Vejamos, artigo 2º. As propriedades da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal dos municípios e as de funcionamento do órgão, fundo e entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social, constarão em anexo específico que integrará a Lei do Plano Plurianual 2022-2025, excepcionalmente nesse primeiro ano de mandato, em decorrência da tipicidade do Plano Plurianual, ter prazo de encaminhamento ao Legislativo somente em agosto. Da audiência pública. A Lei Complementar número 101 de 2000, a estabelecer normas de finanças públicas, ressalta que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, impondo o planejamento participativo das leis orçamentárias mediante realização de audiências públicas, promovidas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O projeto de lei número 5, que ora analisamos, foi protocolado nesta Casa de Leis no dia 13 de abril de 2021, juntamente com a comprovação necessária em atendimento ao artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, ou seja, foram juntados os documentos referentes à audiência pública, consulta pública virtual. Cumpre ressaltar que as audiências públicas representam, na verdade, instrumento destinado a fomentar a participação popular no processo de discussão e elaboração dos planos orçamentários, dentro do objetivo maior visado pela lei de assegurar a transparência na gestão fiscal e os controles sociais mais efetivos, com a participação concreta do cidadão. Dessa forma, insta a mencionar que esta comissão, por meio do requerimento número 5, nos termos da resolução número 3 de 2021, visando atender o que determina o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, requereu a realização de audiência pública na modalidade remota, atendendo às recomendações dos órgãos de saúde que orientam o distanciamento social no enfrentamento da pandemia pela Covid-19. A referida audiência pública virtual foi amplamente divulgada por essa Casa de Leis, ocorreu no dia 11 de junho de 2021 e contou com as presenças dos edis, do senhor Jairo César Alves dos Santos, controlador interno da Prefeitura Municipal de Boa Nova, da senhorita Laíra Sande, conselheira titular do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, da senhora Érica Farias dos Santos, presidente do Conselho Tutelar. Além disso, foi permitido o oferecimento de contribuição e questionamentos da população por meio eletrônico, como forma de assegurar a participação popular e o controle social. Durante a audiência pública, o senhor Jairo, controlador interno do município, apresentou o projeto de LDO, bem como respondeu aos questionamentos dos edis e da população. Além disso, os membros dos conselhos acima mencionados esclareceram o papel dos conselhos e contribuiu para as discussões do referido projeto de lei em análise. Da reserva de contingência. A lei orçamentária anual deve conter reserva de contingência, o que é uma dotação global com a finalidade de atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. O anexo de risco de metas fiscais são instrumentos de lei das diretrizes orçamentárias, LDO. A LDO estabelece o montante e a forma de utilização da reserva de contingência. Destaca-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá conter reserva de contingência, cujo montante é definido com base na receita corrente líquida. Artigo 20. A Lei Orçamentária Anual conterá a dotação global denominada de reserva de contingência, constituída exclusivamente dos recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente ao mínimo de 0,5 décimos da receita corrente líquida do município, apurados nos termos do inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar 111, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser utilizada no atendimento a passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme preconizado na linha B, inciso 3º do artigo 5º do referido dispositivo legal, inclusive na abertura de créditos adicionais para atender aos demais riscos previstos no anexo 3 da presente lei. A reserva de contingência é uma dotação de recursos de forma global, não destinada a nenhum órgão ou projeto específico, posto que não especifica ou detalha onde os recursos serão aplicados, por ser uma dotação global não destinada a nenhum órgão ou projeto específico. A reserva de contingência é uma exceção ao princípio da especialização do orçamento, ou seja, é uma reserva garantidora do equilíbrio das contas públicas em situações de imprevistos. No projeto em análise, verifica-se que o artigo 20 define o montante equivalente a, no mínimo, 0,5% da receita corrente líquida do município, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Conclusão. Esta comissão tem a competência de se pronunciar sobre matéria de cunho financeiro, conforme o artigo 77 do Regimento Interno da Câmara. Dessa forma, conclui que o presente projeto de lei atende aos ditames da legislação vigente, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 2º do artigo 158 e 160 da Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município de Boa Nova. Assim sendo, esta comissão emite parecer favorável ao referido projeto de lei, tendo em vista a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. É o parecer do relator. Boa Nova, 15 de junho de 2021, Comissão de Finanças e Orçamento. Adelino Felizardo dos Santos, presidente. Paulo Santos Botelho, relator. Cláudio Menezes da Silva, membro. Parecer da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente sobre o projeto de lei número 5 de 2021. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, na forma que indica e dá outras providências. Relatório.
O presente projeto de lei, de autoria do chefe do Poder Executivo, estabelece diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 do município de Boa Nova. O referido projeto de lei foi encaminhado a esta comissão para análise e emissão de parecer, conforme determina o artigo 3º, inciso 1º da Resolução número 2, de 24 de maio de 2021. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e nos artigos 10, inciso 2º, artigo 58, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Boa Nova. A proposição em comento é de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal e artigo 72, inciso 2º da Lei Orgânica do Município. Do prazo de encaminhamento. O projeto de lei que ora analisamos foi protocolado nesta Casa no prazo legal, conforme dispõe o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias e o artigo 72, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município. Do prazo para votação. O Poder Legislativo deve observar o prazo para votação estampado no parágrafo 2º, artigo 28 da Lei Orgânica do Município. Vejamos, abre aspas. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, fecha aspas. Ou seja, é uma obrigação deliberar e concluir a votação do projeto de lei em comento antes de encerrar o primeiro período da sessão legislativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos. O artigo 3º, inciso 1º da Resolução número 2, de 24 de maio de 2021, desta Casa de Leis, determina que compete a esta comissão especial proceder o estudo de matéria em tramitação na Câmara, que verse sobre os direitos da criança e do adolescente, esculpido no artigo 227 da Constituição Federal, e principalmente nas 3 peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. Com isso, verifica-se que compete a esta comissão proceder o estudo e emitir parecer sobre matéria que verse sobre a defesa dos direitos da criança e do adolescente, sobre amparo no artigo 227 da Constituição Federal. Cumpre salientar que o Ministério Público Estadual encaminhou a esta Casa de Leis o ofício número 225 de 2021, portaria e recomendação número 8 de 2021, recomendando que todos os edis observem no processo de discussão e votação de leis orçamentárias, Plano Plurianual 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para 2022 e anos subsequentes. A prioridade absoluta disposta no artigo 227 da Constituição Federal, bem como todas as recomendações dos referidos documentos. No artigo 227 da Constituição, dispõe que, abre aspas, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Fecha aspas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, é um instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de observar os requisitos constitucionais elencados no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, deverá ainda dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, as normas relativas ao controle e custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos,
as condições e exigências para transferência de recursos e entidades públicas e privadas, bem como de trazer os anexos de metas e riscos fiscais. É o que se verifica no projeto em análise. Da audiência pública, artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em atendimento ao artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000, o projeto de lei número 5 foi protocolado nesta Casa no dia 13 de abril, juntamente com os documentos comprobatórios referentes à audiência pública. Além disso, cumpre destacar que a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou em plenário o requerimento número 5, solicitando a realização de audiência pública na modalidade remota, nos termos da resolução número 3, visando atender o que determina o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme se verifica, a audiência pública remota foi amplamente divulgada e ocorreu no dia 11 de junho de 2021 e está disponível para consulta no site oficial da Câmara e na página oficial do Facebook e do YouTube. A audiência contou com a presença dos edis, do controlador interno do município, da presidente do Conselho Tutelar e da conselheira titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Naquela ocasião, o controlador interno do município apresentou o projeto de lei número 5, respondeu aos questionamentos dos vereadores e dos cidadãos. Já os membros dos referidos conselhos explanaram os trabalhos desenvolvidos em defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como contribuiu com a discussão do projeto em comento. Das prioridades da administração pública com relação ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal. Verifica-se no artigo 2º do projeto de lei em comento que o chefe do Poder Executivo fará constar as prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, no anexo específico que integrará a Lei do Plano Plurianual e, consequentemente, Lei Orçamentária Anual. De forma excepcional neste primeiro ano de mandato, em decorrência da atipicidade do Plano Plurianual, ter o prazo de encaminhamento legislativo somente no mês de agosto. Dessa forma, o chefe do Poder Executivo, ao encaminhar a referida proposição, dispôs que as prioridades da administração pública municipal, de forma excepcional neste primeiro ano de mandato, integrarão a Lei do Plano Plurianual e, consequentemente, a Lei Orçamentária Anual. Na audiência pública virtual que ocorreu no dia 11 de junho, foi discutido junto com os edis, os membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, as prioridades das crianças e adolescentes nos projetos de lei em análise, bem como se houve rúbrica específica destinada ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O representante do Poder Executivo explanou que, de acordo com o artigo 2º do projeto em análise, o chefe do Poder Executivo se comprometeu a colocar essas prioridades no PPA e LOA, de forma excepcional neste primeiro ano de mandato, bem como implementar o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e destinar recursos para a manutenção do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para a capacitação continuada dos seus membros. Conclusão. Esta comissão tem a competência para se pronunciar sobre matéria em trâmite na Câmara que verse sobre os direitos da criança e do adolescente, esculpindo o artigo 227 da Constituição Federal e principalmente nas 3 peças orçamentárias, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, conforme determina o artigo 3º, inciso 1º da Resolução 02, de 24 de maio de 2021. Dessa forma, a Constituição Especial conclui que o presente projeto de lei atende aos ditames da legislação vigente, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Parágrafo 2º, artigo 159 e 160 da Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Boa Nova. Assim sendo, esta comissão emite parecer favorável ao referido projeto de lei, tendo em vista a ausência de ilegalidade e inconstitucionalidade. É o parecer do relator, Boa Nova, 16 de junho de 2021. Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tatiane da Silva Andrade, relatora. Genilson Bispo dos Santos, presidente. Renato Rodrigues dos Santos, membro. Tendo em vista que recebemos a LDO em tempo hábil, o Poder Legislativo apreciou, como manda a lei, como manda o regimento. Fizemos também audiência pública no dia 11/6, na qual foram presentes as pessoas que já foram ditas, entre elas Jário, que se faz presente na mesa no dia de hoje. Mas mesmo assim, para dar mais uma ampla visão de quem nos assiste nas redes sociais e quem também não pode estar aqui hoje por conta da pandemia, por conta do distanciamento, eu achei por bem convidar Jairo para vir a esta casa hoje para mais uma vez dar uma resumida do que é LDO, tendo em vista que todos já está apto e as comissões apreciou, na qual foram lidas, para que dê mais celebridade, na verdade, para esta casa e que conste em ata também, uma vez que hoje só podemos pronunciar com relação ao LDO. Dessa forma, Jairo, eu vou franquear a palavra para Vossa Excelência para que, em nome do Poder Executivo, possa mais uma vez, de uma forma resumida, mostrar para os edis e para as pessoas que nos assistem a importância da LDO para o município. Bom dia a todos. Queria saudar a Câmara de Vereadores, em nome do presidente Tiago e todos os vereadores aqui presentes, aos munícipes que acompanham pelas redes sociais. Bem, estou aqui com a missão, novamente, de mostrar sobre a LDO, que é um dos instrumentos de planejamentos importantes para a administração pública, e ele representa o elo entre o plano plurianual e o nosso orçamento, que é a LOA. E nós discutimos, através de uma live, demonstrando, através de slides. Eu também não queria muito delongar. E nesse primeiro ano de mandato, desse mandato de Adonias, ela não contempla as metas que, como a gente discutiu, e ficou acordado da gente debruçar sobre o PPA e a LOA, e o orçamento, que é onde a gente vai colocar as metas que, atendendo às questões do Ministério Público, da população que participou também, pedindo algumas prioridades para a administração. Muito se faz importante essa votação hoje, da LDO, que sendo aprovada, a gente retorna para o Executivo para que ele sancione essa nossa lei de diretrizes orçamentárias. No mais, eu só queria agradecer e dizer que eu estou à disposição, Isso reforça que a gestão também tem interesse da participação de todos, da população e dos vereadores, porque é a população que sabe qual é a demanda do seu município, aonde que está faltando luz, aonde que tem um buraco para ser tapado, aonde que está faltando remédio. Então, acho que a participação e a transparência, na gestão pública, ela se faz muito importante. Então, eu deixo aí meu agradecimento, e estou aberto a qualquer dúvida de algum vereador que queira se pronunciar. Obrigado, Jair. Em votação, vou franquear a palavra às comissões, na qual foram lidos parecer. Franqueio a palavra ao nobre colega vereador, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, nobre colega vereador Paulo. Mais uma vez agradecer a Deus por mais uma sessão. Bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao presidente desta casa. Um bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia ao nossa doutora Milena, do setor jurídico. Quero aqui aproveitar esse momento para parabenizar por mais um ano de vida o senhor Jaime, funcionário desta casa, e Marilene, também funcionária desta casa. Sobre aqui a LDO, sentamos toda a comissão,
Como o presidente falou antes, houve a audiência pública, né? E, infelizmente não teve uma participação em massa, né, dos munícipes de Boa Nova, mas graças a Deus chegamos a uma conclusão aqui, comissão, né, sobre o orçamento, e está aí para votação de todos, né? Já deixo aqui já meu voto já de aprovação. Desde já, muito obrigado. Em votação, o membro da Comissão de Defesa da Comissão de Finanças e Orçamento, nobre colega vereador Cláudio. Bom dia a todos que se faz aqui presente nessa casa de lei, e bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, Cláudio Menezes da Silva, como membro dessa comissão, realmente um dia teve aí, né, teve aí a transparência, né, da LDO, que foi no dia 11/6, né, que foi através de live, para deixar, né, as pessoas informadas sobre o que é a LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então foi de grande importância passar essa transparência para o município, e quem não teve a oportunidade de acompanhar, né, tá aí no site da prefeitura, e onde também teve os questionamentos que foi feito por nós vereadores e os internautas, né? Então a gente vota assim, vamos ver como que vai ser o andamento, e mesmo sendo votada, né, desde que seja identificado algum erro não cumprido, é claro que a gente vai estar aqui para estar cobrando. E desde já um bom dia e um obrigado a todos, e meus parabéns a seu Jaime. Em votação, o nobre colega presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, nobre colega vereador Adelino. Bom dia, presidente. Quero aqui saudar a mesa em nome do nosso amigo Jário, controlador interno. Quero aqui bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais. Bom dia a todos os funcionários desta casa. Como foi dito, presidente, que a pauta de hoje é o projeto de lei número 5, 13 de abril de 2021. Projeto esse que ficou nas mãos de todos os edis, foi analisado, eu mesmo faço parte da comissão, analisei o projeto e, portanto, eu estou aprovando. Meu muito obrigado. Aqui a palavra agora a relatora da Comissão Especial de Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente sobre o projeto de lei número 5 de 2021, a LDO, a nobre colega vereadora Tati Anne da Silva Andrade. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os presentes nessa Casa de Lei. Como relatora da Comissão da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, essa comissão tem como a competência de se pronunciar sobre a matéria em tramitação na Câmara, que versa sobre o direito da criança e do adolescente. Então, sentamos, discutimos, né, e vimos que agora as nossas crianças têm uma comissão para estar defendendo os nossos adolescentes, as nossas crianças do nosso município. E isso é bom, tanto para a Câmara como para o nosso município estar participando, que antes só existia o Conselho Tutelar e não existia essa comissão. Então, agora existe essa comissão que versa, né, está defendendo os direitos dos nossos adolescentes e das nossas crianças. E o mais agradecer. Da mesma forma, eu passo a palavra para o membro da comissão, nosso segundo secretário, o vereador Renato, que irá votar também com relação ao parecer da Comissão Especial de Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Quero saudar os nobres colegas aqui, em nome do meu colega Dina. Eu quero aproveitar também aqui e me justificar. No dia da audiência pública, não deu para me vir, tive que passar no médico, aí não teve como eu vir, estava enfermo. E sentei com a comissão e a gente discutiu sobre o projeto.
e é muito bom o projeto. E também assisti a audiência através de vídeo, eu assisti depois também, então eu acompanhei. Desde aqui, eu voto sim. Aqui a palavra ao presidente da comissão, sobre o parecer da Comissão Especial de Defesa da Criança e do Adolescente, o nobre colega vereador Genilson. Bom dia a todos e todas, aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui começar também parabenizando o seu Jaime, né? Fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe o senhor e sua família. E também dizer o papel importante, né, que cada um de nós estamos tendo em analisar a LDO. A LDO chegou no momento, sim, de eu estar na conclusão da pós-graduação. Foi difícil, mas eu consegui analisar, estudar todos, né? Todos os assuntos que estavam aqui. Aquele que estava em dúvida, a gente ia pesquisando, conversando com aquelas pessoas que sabiam mais, que sabem mais, né? E foi um assunto novo para a gente, né? A gente teve que estudar para nós aprendermos sobre esses instrumentos de planejamento a qual o município tem. E quero aqui também parabenizar Jairo, né? Que Jairo, ele de forma assim muito transparente, pôde passar para a gente de forma muito clara. Eu acredito que ficou muito claro ali naquela live, Jairo explicando ali todos os assuntos. Quero parabenizar, viu, Jairo? Você falou com muita firmeza. Isso quer dizer que você tem o conhecimento do assunto. E nossa comissão especial, né, de defesa dos direitos da criança e adolescente, nós criamos também um grupo no WhatsApp, onde nós conversamos sobre o relatório. Nós também reunimos antes também para discutir em relação a esse tema dos direitos da criança e do adolescente. Como o Tati falou, essa comissão especial, ela assim vem agregar valores, né? Nós somos um parceiro, onde nós vamos estar assim formando parceria com o CMDCA, Conselho Tutelar e também o Poder Executivo, para que nós possamos fazer o nosso melhor para garantir os direitos da criança e adolescente. E analisando o que nós vimos na audiência pública, que ocorreu de forma virtual no dia 11 de junho, as prioridades vão vir no PPA, né? Vão vir no PPA, nós vamos estar analisando. Se precisar fazer alguma emenda, nós vamos fazer, né? Então, por ficar de forma muito clara, né? Jário também, o controlador interno, deixou de forma muito clara, por estudar aqui a LDO, ver também que está muito claro aqui, nossa comissão, né? Emitiu o parecer favorável, eu voto favorável, presidente. Da mesma forma, eu franqueio a palavra ao nobre colega vereador Zay, para que o mesmo também possa deliberar sobre a votação da LDO, que se apresenta no dia de hoje. Bom dia a todos, colegas vereadores, a vereadora Tati, a assessora jurídica Milena, parabenizar funcionário dessa casa, Jaime e dona Marilene, que Deus ilumine vocês sempre, e agradecer também a presença de Jairo, que no dia 11 explanou bem a questão da LDO, explicando, tirando as dúvidas das pessoas, tanto daqueles internautas que foi divulgada a questão da audiência pública, chegou só um questionamento, mas estava aberto a questão de tirar as dúvidas para que pudesse a comunidade participar desse momento, uma que agora em audiência, em sessão remota que a gente fez, que é uma primeira dessa Câmara, que mais irão acontecer. No que a gente vê, a participação da comunidade é pouca, mas acredito que com essas audiências públicas, remota também, transmitida, as pessoas vão assistir mais e ter mais conhecimento das causas. No que eu falei aquele dia na reunião, que é bom as pessoas participarem e se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, que façam. Porque quando a gestão tem a participação da comunidade, ela pode acertar com a participação da comunidade e pode errar com a participação da comunidade também. Então é bom que tire suas dúvidas para depois não questionar na frente. Então, eu, com o parecer das comissões aqui, eu aprovo o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer da Comissão Especial de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Então, essa aqui eu aprovo a LDO. Só um questionamento, a questão de Jaime, que o colega também, Jardel, irá fazer.
Mas a questão do artigo 44, quando você fala ali, que eu esqueci aquele dia e tira a dúvida hoje, você vê aqui, é a questão da OCIP, né? Quando você fala da OCIP, é na questão de contratação de funcionário ou a questão da contratação das empresas para o município? E o demais, só agradecer e muito obrigado. Franqueou a palavra ao nobre colega vereador Salvador para que o mesmo também possa deliberar sobre a votação da LDO apresentada no dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas vereadores. A Jário. Bom dia. A nossa jurídica, Milena. Parabenizar a Jário, minha menina, pelo mais um ano de vida. Que Deus lhe proteja. As dúvidas da gente foi tirado com o Jário. Jário, eu tinha umas dúvidas ali, ele tirou umas dúvidas. LDO. E o mais aqui, meus colegas, a comissão, relator, deu aqui. Logicamente, a gente vamos aprovar, sim, é bem para as crianças. E é bom porque vai ter uma cobrança a mais. O conselho vai ter mais cobrança, que vai ter nem só da comissão, com a gente cobrar também, viu? Eu aprovo aí, viu? E um bom dia a todos. Da mesma forma, franquear a palavra ao nobre colega vereador Jardel para que o mesmo também possa votar sobre o projeto em análise, a LDO, apresentado no dia de hoje. Um bom dia a todos, faz presente nessa casa de lei. Seja bem-vindo, Jairo. Essa casa está sempre de portas abertas para você, não só para você, mas para qualquer outro diretor, coordenador, secretário. E parabenizar os aniversariantes do dia, do Jaime, que Deus ilumine sempre você e sua família, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Um bom dia. O projeto aqui em defesa do direito das crianças, aprovo sim. O ALDO também. E eu acho que naquela sexta-feira, dia 11, acho que Jairo tirou todas as dúvidas que nós tínhamos. Acho que não só a gente, mas os munícipes também poderiam tirar suas dúvidas. Mas só ficou só essa questão que o colega Zay falou, Jairo, que é a questão da OCIP. E já tivemos algum problema, no município, né? Então, a gente queria só que você explicasse mais um pouquinho referente a esse parágrafo aí. E eu aprovo sim, presidente. E desde já, um bom dia a todos e uma ótima semana. E um ótimo São João a todos. Da mesma forma, franquear a palavra ao nobre colega vereador Guil para que o mesmo também possa proceder à votação do projeto apresentado no dia de hoje, a LDO. Bom dia a todos, salve a mesa em nome do presidente, salvo o nobre colega Jairo, mais presente hoje a bancada. Parabenizo aqui seu Jairo pelo mais um ano de vida. E sobre a Comissão Especial de Defesa de Crianças e Adolescentes, eu voto pela aprovação, acompanho o parecer dos relatores. E sobre a Comissão de Finanças e Orçamento, LDO, eu também voto com a comissão, aprovando. E o demais, só agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e a cada um de todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Vou franquear a palavra ao nobre amigo Jairo para que ele possa sanar mais uma dúvida do nobre colega vereador Zay Jardel, né? E também, na oportunidade, também acredito que já fazer suas considerações finais. Perfeito. Bom, amigo Zay, amigo Jardel, sobre destinação de recurso ao setor privado, né? Aqui ele diz, artigo 44, a transferência de recursos a instituições privadas de caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos somente é permitida a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios que preencham as seguintes condições. Aí aqui ele diz no seu item 3º, sejam qualificadas como organização, sociedade civil, interesse público, OCIP, com termo de parceria firmado com o poder público de acordo com a Lei 9.790, de 23 de março de 1999. Bom, aqui ele está determinando como seria a contratação de uma OCIP. A OCIP é uma empresa sem fins lucrativos para contratar funcionários, entende? Mas a gente não se aplica no nosso caso.
e eu acho também que o prefeito não tem interesse de contratar um OCIP, entende? Aqui ele só está determinando como a gente poderia fazer se houvesse o interesse de fazer a contratação, mediante a aprovação da lei, entende? Para poder a gente contratar um OCIP. Mas nesse caso, para mim, a gente não se aplica aqui em Boa Nova. E minhas considerações finais, agradecer e dizer que eu estou à disposição para os próximos, como eu falei com o Tiago e com Milena, no PPA, a gente vai fazer novamente nessa explanação. Para mim, eu acho importante porque a gente aprende junto, né? Reforça mais, a gente vai buscar mais e, com certeza, a população vendo isso, essa movimentação, ela vai participar. Eu tenho fé em Deus e agradecer, viu? O colega Paulo, acho que tem algo a... Obrigado. Não, é só pedir desculpa à colega vereadora Tati, que a gente está tão acostumado com vereadores, não cumprimentei, e Jairo também, viu, Jairo? Muito obrigado pela sua presença e desculpa não ter cumprimentá-lo antes. Obrigado. Parabenizar, primeiro, Jairo, as comissões pelo texto elaborado e estudado para trazer esta casa hoje, com muita convicção, a votação. Parabenizar também Jardel e Zay, porque, por hora, ainda questiona de uma maneira muito íntegra, mostra que estava atento à leitura, mostra também que leu em casa, para sanar uma dúvida que é de suma importância, haja vista que vai ficar registrada esta casa. Eu também não poderia me curvar de aprovar também e acompanhar os relatores, os membros, os presidentes das duas comissões que foram lidas aqui, há pouco instante, acompanhar também os vereadores que votou por unanimidade pela LDO, da forma que veio, uma vez que fizemos audiência pública no dia 11/6 e também apreciamos em tempo hábil e trouxemos essa casa para votar, mas também, Jairo, para fazer aquilo que foi dito pelo vereador Cláudio. Se porventura tem algo que a Câmara tem que contestar, é quem tem a caneta para cobrar, e dessa forma, por mais que todos tenham livre-arbítrio para entrar no gabinete da prefeitura e mostrar ao prefeito os anseios, os desejos da população, eu acredito que o nosso colega também, como controlador, pode também frisar, uma vez que acompanhou na audiência pública, diga-se de passagem que fez um belíssimo trabalho de apresentação sobre a LDO, e hoje se fez presente também nesta Casa de Lei, possa levar o conhecimento do prefeito com mais força também, o que foi dito pelos vereadores, uma vez que eu costumo sempre dizer, é o para-choque da administração, é o para-choque do Executivo e Legislativo, são os vereadores. Então eu também quero votar e quebrar o protocolo um pouquinho, mesmo não podendo constar em ata, mas o deputado Sandro Regis acaba de me mandar uma mensagem aqui e pede para passar para vocês. Eu vou fazer a leitura, na qual Sandro diz: após pedido de Sandro Regis e Adonias Rocha, DENIT vai pavimentar trecho na BR-030 em Boa Nova. Após solicitação realizada do deputado Sandro Regis, Democratas, e do prefeito Adonias Rocha, PSD, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, autorizou a pavimentação de um trecho na BR-030, que passa pelo distrito do Valentim, no município de Boa Nova. Regis, que é Sandro Regis, pediu ainda a realização de estudo de viabilidade de redutores de velocidade para amenizar os acidentes que ocorrem no trecho, que tem cerca de 2 km. Para a instalação de redutores de velocidade, é necessário que o trecho esteja pavimentado. Com a pavimentação, será beneficiado os moradores do município e todos que trafegam pela rodovia, principalmente aqueles que utilizam a estrada para o escoamento de produção. Essa é uma conquista muito importante e uma reivindicação antiga do distrito do Valentim. Com a pavimentação, vai melhorar a segurança para as pessoas, uma vez que foram registrados diversos acidentes com vítimas fatais. É também a trafegabilidade, afirmou o deputado. Eu vou estar encaminhando também no grupo de vereadores, é uma conquista também do nobre colega vereador Gueu, no qual no mandato passado, juntamente com o ex-vereador Gueu, ele sempre cobrava, não só eles, como todos os vereadores. Também hoje é uma cobrança também da vereadora Tati, que assim quando ela entrou também, ela desejava isso. Então, o deputado acaba de mandar essa leitura e essa carta, não tinha por que não quebrar o protocolo, haja vista que é de suma importância. Eu tenho certeza que hoje podemos falar, uma vez que está aqui, aprovado pelo DENIT, com certeza irá sair.
não queira acreditar que o DENIT não irá fazer. Então, quando se tem notícias boas, temos sim que quebrar o protocolo. É uma pena que não vai poder constar em ata, mas fica aí essa conquista para o distrito do Valentim. Eu tenho certeza que um local muito pujante, que ali com aquele asfalto ali, né, aqueles 2 km ali, vai ajudar por demais. Ali já tem diversos comércios, onde está localizada esses 2 quilômetros. Eu também queria dizer a vocês que no dia 28 de julho, às 10 horas, a Comissão de Finanças e Orçamento apresentará em plenária o parecer da Comissão de Projeto de Decreto Legislativo referente às contas da Prefeitura Municipal de Boa Nova, de responsabilidade do senhor prefeito Adonias da Rocha Pires de Almeida, exercício financeiro 2019, processo no TCM número 063-34-20. No mês de julho, marcaremos uma sessão extraordinária para que possamos deliberar sobre o parecer, a votação. E gostaria também de desejar um São João a todos vocês, desejar um feliz aniversário ao nosso funcionário cedido pelo Poder Executivo, Jaime, agradecer também a contabilidade e o setor jurídico desta casa, Jairo, que se fez presente quando foi necessário para que possamos tirar as dúvidas e enaltecer e ter mais capacidade para hoje estar apresentando esse projeto às comissões, não só para o Poder Executivo, mas principalmente para os munícipes. Desejar um bom São João às pessoas também que nos assistem na rede social, pedindo sempre que evite aglomeração, usar a máscara, usar o álcool. Já vista que todos os dias tem pessoas perdendo a vida, entes queridos perdendo parentes. O Brasil hoje já passa de mais de 500 mil pessoas que faleceu. Também registrar também a instalação dos poços artesianos na região do Paulista, de indicação do vereador Gueu, na região da Boa Vista, de indicação do vereador Renato, na região do Engenho, de indicação do nosso colega vereador Adelino. Só não pôde ser instalado perfurado, instalado o poço artesiano na região da Bananeira, já vista que furou, mas não encontrou água, mas eu tenho certeza que o DENOX irá voltar ao município para perfurar esse novo poço e outros poços que serão perfurados por indicação dos nossos colegas vereadores. Desejar a vocês um bom retorno para as suas casas, um bom final de semana, um feliz São João para todos.